Então, pessoal, bom dia a todos, né? Sejam todos e a todas, sejam bem-vindos aqui, onde hoje a gente vai estar discutindo aqui sobre como operacionalizar a Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, né? Que é o Proteja, aí no seu município, né? Então, nós temos aqui como os convidados, né? Ariane Silva do Carmo, que ela é nutricionista e doutora em saúde da criança e do adolescente, e técnica da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Também teremos a participação de Jonas Augusto Cardoso da Silveira, que é nutricionista com especialização em nutrição infantil, doutora e mestre em ciência e professora adjunta no Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Paraná. Então, eu desejo aqui boas-vindas a todos novamente. E vamos dar início, vou parar aqui de compartilhar. E eu quero dizer a todos que estão aqui que vocês aproveitem esse momento ao máximo, né, para poder tirar as dúvidas e, de fato, sair daqui craques ainda para operacionalizar essa estratégia que é tão importante. É isso, então vamos lá, pessoal, podem começar. Bom, então eu vou começar a apresentação, vou compartilhar aqui a tela. Bom, então eu vou iniciar a apresentação. Como já foi apresentada, né, eu sou técnica da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, e vou falar aqui para você sobre o Proteja, sobre a Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil. Na minha fala, eu vou falar um pouco mais sobre as ações e sobre as portarias também, e em seguida o Jonas vai falar, na fala dele, ele vai trazer em mais detalhes sobre como vai ser essa estratégia do Ministério da Saúde em apoio, em parceria, né, com o Jonas e a equipe, de como a gente vai apoiar, né, esses municípios na implementação das ações do Proteja. Bom, então, primeiro é importante dizer que por que uma ação, né, para uma ação, para uma estratégia para o enfrentamento da obesidade infantil. Então, o governo brasileiro e o Ministério da Saúde assumiram diversos compromissos nacionais e internacionais importantes para deter o avanço da obesidade infantil, como, por exemplo, metas para reduzir a prevalência da obesidade em crianças e adolescentes e deter o crescimento da obesidade em adultos, assumidos no plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Nas últimas 4 décadas, a gente observa que houve um aumento bem expressivo da prevalência de excesso de peso e de obesidade em crianças e adolescentes brasileiros. E quando nós olhamos para os dados da atenção primária à saúde no ano de 2020, observa-se que cerca de 15,9% das crianças menores de 5 anos estavam com excesso de peso, e aproximadamente 1 a cada 3 crianças de 5 a 9 anos e 1 a cada 3 adolescentes estão com excesso de peso. E estima-se que cerca de 6,4 milhões de crianças brasileiras menores de 10 anos estão com excesso de peso e 11 milhões de adolescentes estão com excesso de peso no país. E no contexto da pandemia da Covid-19, houve um agravamento da obesidade, né, do excesso de peso, por diversos motivos, como, por exemplo, a redução das oportunidades para atividade física, principalmente devido ao fechamento das escolas, a mudança da disponibilidade de alimentos, o aumento da insegurança alimentar, diversas mudanças que, de certo modo, estão agravando esse cenário. E só reforça a importância de ações e políticas que priorizam a prevenção e atenção à obesidade. E quando a gente pensa em estratégias efetivas para deter o avanço da obesidade infantil, é extremamente importante atuar nos múltiplos determinantes da obesidade. Reconhecer que a obesidade infantil é um problema, um grande problema de saúde pública, e também reconhecer seus múltiplos determinantes, né? Então, a obesidade infantil tem determinantes individuais, tendo como os principais condicionantes alimentação não saudável, inatividade física, comportamento sedentário e fatores intrauterinos, mas também tem como determinantes fatores relacionados ao ambiente familiar, ao ambiente escolar, no contexto das cidades,
E alguns estudos têm mostrado que o principal elemento para o aumento da obesidade nas populações é o ambiente cada vez mais obesogênico, que é aquele ambiente que dificulta a adesão e manutenção de hábitos alimentares saudáveis e da prática de atividade física. Então, para reverter esse cenário, é extremamente importante que tenha ações não só no setor do setor saúde, mas também ações de outros setores. Para deter o avanço da obesidade infantil, é super necessárias as políticas intersetoriais. A obesidade infantil tem diversas repercussões para a saúde, tanto a curto, a médio e a longo prazo. As crianças e adolescentes com excesso de peso têm uma chance maior de permanecer com essa condição na vida adulta, estando relacionado com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis e também o aumento da mortalidade precoce. E também a obesidade tem diversos impactos econômicos, né? Então, o IMC elevado ele foi responsável, no Brasil, né, foi responsável por cerca de 165 mil mortes em 2017. Em relação aos custos para o Sistema Único de Saúde, no Brasil, os custos financeiros totais de hipertensão, diabetes e obesidade no SUS alcançaram cerca de 3,4 bilhões de reais em 2018. Desse total, 11% estavam relacionados ao tratamento da obesidade. E levando em consideração que apenas a obesidade como fator de risco, né, tanto para a hipertensão quanto para o diabetes, os custos atribuíveis a essa doença chegaram a cerca de 1,4 bilhões. Como eu mencionei, um dos principais fatores condicionantes da obesidade é a alimentação não saudável e a inatividade física. Em relação à alimentação não saudável, diversos estudos têm mostrado a associação do maior consumo de alimentos ultraprocessados com o aumento do excesso de peso em crianças e adolescentes. E um estudo de microsimulação mostrou, né, que nos Estados Unidos, que a redução no consumo de ultraprocessado reduziria a obesidade em cerca de 50% em crianças e adolescentes americanos. E apesar da importância da alimentação adequada e saudável na infância e na adolescência, quando nós olhamos para os dados da atenção primária à saúde no ano de 2020, a gente observa grandes inadequações. O aleitamento materno tem aumentado, né, ao longo desses últimos anos, isso, de acordo com o que a gente vê, né, com os dados do ENANE, mas ainda estamos com prevalência aquém, que a Organização Mundial de Saúde recomenda, e destacando aqui que o aleitamento materno é um importante fator protetor, né, da obesidade. E a gente observa que a gente ainda precisa melhorar, né, as prevalências de aleitamento materno, mais ainda, né, do que os estudos estão mostrando. E também a gente observa inadequações na questão do consumo de ultraprocessados. O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos traz como uma das principais recomendações a não oferta de alimentos ultraprocessados para crianças menores de 2 anos. Apesar disso, a gente observa que 1 a cada 2 crianças brasileiras já estão consumindo esses alimentos, considerando essa faixa etária de menor de 2 anos. E quando olhamos para os dados de crianças maiores e de adolescentes, a gente também observa grandes inadequações, como, por exemplo, o consumo de bebidas adoçadas, né? Então, mais de 60% de crianças e adolescentes estão consumindo esse tipo de alimentos, e o consumo de alimentos ultraprocessados. Mais de 80% de crianças e adolescentes estão consumindo alimentos ultraprocessados. A gente também observa grandes inadequações em relação à inatividade física, variando de 70% a 80% em crianças brasileiras, e também uma grande inadequação, uma alta prevalência de comportamentos sedentários. Eu quero destacar aqui esses 3 materiais, que são as diretrizes oficiais do Ministério da Saúde para a promoção da alimentação adequada e saudável e para a prática de atividade física. Então, o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014, né, esse da capa azul, ele traz as recomendações, principalmente quando a gente olha para esse público, crianças maiores de 2 anos, adolescentes, adultos e idosos, e o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, publicado em 2019, são as diretrizes oficiais do Ministério da Saúde para essa faixa etária. E também, neste ano, foi publicado o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Então, são esses materiais que vão nortear todas as ações relacionadas à alimentação e atividade física do Proteja. E uma coisa muito importante, assim, que além desses materiais terem como objetivo ser instrumentos, né, de
de educação, de materiais educativos, eles também têm como objetivo induzir ações em todos os outros setores, não só no setor saúde, porque a gente sabe que para a promoção da alimentação adequada e saudável e para a atividade física, são necessárias ações e políticas intersetoriais. Então, considerando todo esse contexto e cenário apresentado, o Ministério da Saúde lançou neste ano a Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, Proteja, instituído pela portaria 1862, que foi publicado no dia 10 de agosto. E o Proteja é uma estratégia brasileira intersetorial que tem como objetivo deter o avanço da obesidade infantil e contribuir para o cuidado e para a melhoria da saúde e da nutrição das crianças. Então, cada letra da palavra proteja representa um conjunto de ações recomendadas para serem desenvolvidas pelos municípios, de todos os entes federados, e os principais responsáveis pelo Proteja no âmbito municipal são os gestores municipais de saúde. Mas também, devido às ações intersetoriais, essas ações requerem uma articulação local para sua implementação com outros setores, como educação, assistência social, agricultura, segurança alimentar e nutricional, desenvolvimento urbano, dentre outros. Então, o que significa cada letra do Proteja? Então, a letra P são ações no âmbito da atenção primária, né, considerando que o primeiro contato dos indivíduos no Sistema Único de Saúde é na atenção primária, então, e também reconhecendo seu papel e para algumas ações importantes, como o monitoramento contínuo do estado nutricional, as ações de vigilância alimentar e nutricional, ações de promoção da saúde, prevenção do ganho de peso excessivo, do diagnóstico precoce e cuidado adequado a crianças, adolescentes e gestantes. No eixo de responsabilização e organização, são as ações voltadas no âmbito da governança, né, municipal, então como que os municípios podem se organizar para conseguir implementar as ações do Proteja. Na letra T, que é o eixo de transformação, são as ações de promoção da saúde, então ações de promoção da alimentação adequada e saudável e da atividade física, tanto nas escolas, nas unidades básicas de saúde, também no território. No letra E, que é a educação, que diz respeito às ações de formação e educação permanente, então, traz ações relacionadas à qualificação de todos os profissionais que estão em contato com a criança. Na letra J, janela de oportunidades, são as ações voltadas para a comunicação em massa, para a comunidade, voltado para a prevenção da obesidade infantil. E, por fim, no eixo ambiente, são ações com o intuito de proteger os espaços frequentados pelas crianças e pelos adolescentes, por meio de ambientes promotores da alimentação adequada e saudável e da atividade física. Então, em agosto também foi publicada a portaria 1863, que institui incentivo financeiro federal de custeio destinado aos municípios para implementação de ações no âmbito Proteja. Então, nessa portaria foram definidos 4 critérios para a elegibilidade dos municípios, e 1.331 municípios brasileiros preenchiam necessariamente esses 4 critérios. Então, eram elegíveis para fazer adesão ao incentivo financeiro para implementar ações no âmbito do Proteja. Então, esses municípios tiveram o prazo do dia 11 de agosto até o dia 17 de setembro para fazer adesão, e 1.320 municípios concluíram todas as etapas de adesão no sistema de adesão no portal e-gestor. Então, nós tivemos aí 99,1% de adesões, e especificamente no estado da Bahia, eram 120 municípios elegíveis, e desses 119 realizaram adesão. Então, no momento da adesão, foram apresentados para esses municípios uma relação de 20 ações essenciais, e essas ações essenciais são aquelas que efetivamente contribuem para a reversão da obesidade infantil, e eu vou falar sobre elas, e nós vamos poder observar que boa parte já faz parte, né, do planejamento e da rotina de trabalho das equipes de atenção primária à saúde. E também já são ações que já fazem parte de programas e políticas de outros setores parceiros da agenda de alimentação e atividade física, como, por exemplo, a ação, né, que está relacionada à Política Nacional da Alimentação Escolar, por exemplo. Então, quais são essas 20 ações essenciais que são recomendadas para os municípios implementarem no seu território? No eixo P, né, do primeiro contato, as ações no âmbito da atenção primária, as ações essenciais são
monitorar o estado nutricional e os marcadores de consumo alimentar de crianças, adolescentes e gestantes, de acordo com os documentos oficiais do Ministério da Saúde. Então, eu quero dar um destaque aqui para essa ação, que é uma ação que ela vai estar relacionada com os indicadores de desempenho da portaria, e também é uma ação que já está sendo desenvolvida por todos esses municípios, até porque um dos critérios de elegibilidade dos municípios era o desempenho, né, nas ações de vigilância alimentar e nutricional. A outra ação essencial é ofertar cuidado multiprofissional individual e coletivo na PS para gestantes com excesso de peso pré-gestacional ou ganho de peso gestacional excessivo, de acordo com os documentos oficiais do Ministério da Saúde. Ofertar cuidado multiprofissional individual e coletivo na PS para crianças e adolescentes com diagnóstico de sobrepeso e obesidade, de acordo com os documentos oficiais do Ministério da Saúde. Então, nessa ação, eu vou falar posteriormente, na minha apresentação hoje, que o material que vai ser norteador para essa ação é um instrutivo do cuidado do excesso de peso para de crianças e adolescentes com excesso de peso, que foi publicado agora em agosto e vai ser o documento que vai nortear essa ação. A outra ação essencial é equipar as unidades básicas de saúde com, no mínimo, balanço estadiômetro. No eixo de responsabilização e organização, como eu mencionei, vão ter ações voltadas para a governança, como o município pode se organizar para implementar ações do Proteja. Inclusive, o Jonas vai falar mais sobre essas ações na apresentação dele hoje, porque a gente vai começar o apoio aos municípios por meio dessas ações, né? Então, o município é importante que ele articule intersetorialmente com diversos setores para a gestão local do Proteja, e, a partir disso, elabore o passo a passo para a implementação do Proteja, inclua no Plano Municipal de Saúde meta de prevenção e atenção à obesidade infantil, e também incluindo os relatórios anuais de gestão, o andamento das ações pactuadas no município. No eixo de transformação, nós temos 4 ações essenciais. Uma delas é implementar, fortalecer e ou expandir a estratégia Amamenta Alimenta Brasil no município, realizar ações individuais e coletivas de educação alimentar e nutricional e de atividade física nas unidades básicas de saúde e outros espaços públicos para crianças, adolescentes e gestantes. E nas escolas, realizar ações de educação alimentar e nutricional de atividade física, principalmente no âmbito do programa Saúde na Escola. Garantir a realização de pelo menos 15 minutos de atividade física por dia, para além das aulas de educação física curriculares em todas as escolas, de todos os níveis de ensino. No eixo de educação e formação permanente, nós temos uma ação essencial, que é qualificar profissionais da educação, da PS, incluindo os agentes comunitários de saúde e da assistência social sobre a obesidade infantil, com base nos materiais vigentes do Ministério da Saúde. No eixo de comunicação, nós temos 2 ações essenciais. Uma delas é realizar campanhas institucionais no meio de comunicação de massa sobre a obesidade infantil, disponibilizar materiais impressos e digitais do Proteja e de diretrizes oficiais do Ministério da Saúde, como, por exemplo, os guias alimentares e o guia de atividade física, em diferentes espaços, como a Unidade Básica de Saúde, os CRAS, as CAPs, né, os CAPs, né, os Polos de Academia da Saúde, hospitais e escolas. E, por fim, no eixo ambiente, nós temos 5 ações essenciais. Uma delas é atender ao que determina o artigo 22 da Resolução 6, publicada no ano de 2020, do FNDE, sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse artigo ele diz sobre a restrição de alimentos ultraprocessados. A outra ação é garantir cantinas escolares saudáveis. A outra ação é criar circuitos de feiras e outras estratégias de comercialização de alimentos saudáveis que atendam a todas as regiões do município, especialmente em territórios mais vulneráveis. A outra ação é promover e apoiar a agricultura urbana, como as hortas institucionais, por exemplo, horta nas unidades de saúde, nas escolas e as hortas comunitárias. E, por fim, mapear e qualificar os espaços já existentes para a atividade física. Então, a gente pode ver que o Proteja ele vem para reforçar as ações e estratégias já existentes e também induzir outras ações que são importantes para a prevenção e atenção à obesidade infantil. E, além das ações essenciais, no momento da adesão, o município tinha que escolher, dentro de um rol de uma lista, né, de 41 ações essenciais, ele tinha que escolher 5 ou mais ações,
41 ações complementares, quer dizer, ele tinha que escolher tinha que escolher pelo menos 5 ou mais ações complementares dessas 41 que tinha na lista, para ele poder desenvolver no seu território. E é importante dizer que todas as ações são importantes e quanto mais ações implementadas no município, maior o efeito. Então, esses 1.320 municípios que fizeram adesão no portal e-Gestor foram contemplados na portaria 2670, publicada no dia 13 de outubro de 2021. Essa portaria define e habilita municípios com adesão a recebimento de incentivo financeiro federal de custeio, destinado à implementação das ações de prevenção e atenção à obesidade infantil no âmbito do Proteja. Então, serão repassados até 2023 cerca de 90 milhões de reais. Esse recurso será distribuído em parcelas anuais de 31,9 milhões. Então, o primeiro repasse ocorrerá agora, né, em 2021. Então, logo os municípios já vão receber esse recurso. E qual que foi o critério para o cálculo do incentivo financeiro a ser repassado para cada município? Considerou-se o valor per capita de R$ 14,51 para cada criança menor de 10 anos residente no município, estabelecendo um repasse mínimo do valor de R$ 6.050 e um repasse máximo de R$ 70.405. Para o segundo e o terceiro repasse, ou seja, daqui 12 e 24 meses, né, em 2022 e 2023, respectivamente, será considerado o desempenho dos municípios nesses 3 indicadores. Então, o município ele precisa aumentar, em termos de valores absolutos, nesses 3 indicadores. Um deles é o número de crianças com estado nutricional avaliado, e o outro é o número de crianças com marcador de consumo alimentar avaliado. Esses 2 indicadores serão monitorados nos relatórios públicos do Sisvan. E o outro indicador que o município precisa aumentar, né, é o número de atendimentos individuais para o problema ou condição avaliada obesidade em crianças menores de 10 anos. Então, esse indicador será monitorado pelo CISAB. Então, esses 3 indicadores serão considerados para avaliação do desempenho em 2022 e 2023, né? Então, para esse segundo e terceiro repasse. E eu quero destacar aqui que no manual com orientações técnicas do Proteja, né? Então, esse material com a capinha que está aqui representado no slide, ele já se encontra disponível para download no site da PS, e no anexo desse manual tem a ficha de qualificação dos indicadores. Então, tem exatamente como registrar essas informações e como nós vamos estar monitorando esses indicadores, né, para o segundo e o terceiro repasse que são mencionados nessa portaria. Destaco que todas as ações essenciais e complementares que o município selecionou no sistema de adesão serão monitoradas ao longo desses 3 anos, por meio do sistema de informação do SUS e também por meio do relatório anual de gestão. Então, nós iremos acompanhar, né, o desenvolvimento dessas ações ao longo desse período, mas volto aqui a reforçar que somente aqueles 3 indicadores que eu mencionei no slide anterior que vão estar vinculados ao monitoramento, avaliação de desempenho para o repasse financeiro. E ainda sobre o apoio na implementação, o Ministério da Saúde e a instituição parceira da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, apoiarão a implementação de ações nos municípios por meio de realização de oficinas de trabalho que orientarão quanto à elaboração do plano de ação do Proteja e a identificação dos principais atores, rede de apoio e equipamentos que podem contribuir para a execução e monitoramento das ações. Então, o Jonas, após a minha fala, ele vai explicar melhor sobre como será essa estratégia de apoio na implementação das ações, como é que será esse apoio aos municípios. E, em breve também, destaco aqui que será publicado um instrutivo sobre como colocar em prática cada uma das ações do Proteja. Bom, também quero destacar e reforçar aqui que aqueles municípios que não foram contemplados com incentivo financeiro da portaria 2670, né, ou seja, que não preencheram, né, os critérios da portaria 1863,
eles podem implementar, né, ações do Proteja, e a implementação ela ocorre mediante a execução das ações que estão detalhadas no manual instrutivo, e destaco aqui que aqueles municípios com porte populacional acima de 30 mil habitantes podem valer-se do incentivo financeiro do Fundo de Alimentação e Nutrição para priorizar a implementação das ações de prevenção e atenção à obesidade infantil. Então, para mais informações, coloco aqui o e-mail do Proteja, né, que é o proteja@saude.gov.br. E esse que é o instrutivo que eu mencionei, que vai ser o material norteador daquela ação essencial, que é ofertar cuidado para crianças e adolescentes com excesso de peso, né, na PS. Então, esse material, ele tem como objetivo apoiar profissionais de saúde e equipes de atenção primária no planejamento das intervenções para o cuidado adequado de crianças e adolescentes com excesso de peso. Então, é um material que já está disponível para download no site da PS. E também, para apoiar a ação relacionada à qualificação profissional, já está com inscrição vigente o curso Obesidade Infantil, uma visão global de prevenção e controle na atenção primária. Esse curso é um curso autoinstrucional de 40 horas, é um curso gratuito que está hospedado na plataforma AvaSUS e ele já está com inscrição vigente. O outro material também que pode apoiar nas ações no âmbito municipal, né, em estratégia de prevenção e cuidado no âmbito municipal, é o Policy Brief da obesidade infantil. Também quero reforçar aqui, né, as peças da campanha nacional de prevenção e atenção à obesidade infantil. Então, neste ano, a campanha contra a obesidade infantil do Ministério da Saúde reforça a responsabilidade de todos por cuidar e incentivar crianças a adotarem uma alimentação saudável e praticar atividades físicas. E também ressalta a atuação do Ministério da Saúde na articulação de ações intersetoriais de promoção da saúde, prevenção e atenção à obesidade infantil. Aqui também quero destacar alguns materiais que já estão disponíveis no site da PS, também no site, né, no canal do YouTube da SAPS, do Ministério da Saúde, como, por exemplo, os guias, versões resumidas, os vídeos, né, com os passos para uma alimentação adequada e saudável, e também para apoiar a ação, né, de qualificação profissional. Tem 2 cursos que estão com inscrição vigente na plataforma UnaSUS, que um deles é a Amamenta e Alimenta Brasil, recomendações baseadas no Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos. Esse curso, inclusive, ele é um pré-requisito para a formação de novos tutores da estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. E é um curso também autoinstrucional, com inscrição gratuita. E o outro curso é a promoção da alimentação adequada e saudável na atenção básica, né, que também está com inscrição vigente e hospedado na plataforma UnaSUS. Destaco aqui também a plataforma Saúde Brasil, que traz diversas matérias, podcasts, informações, teste como está a sua alimentação, que é justamente um site voltado para a população, para informar a população, e ele também traz orientações não só sobre alimentação, mas também sobre atividade física. E também outros materiais de apoio para apoiar os profissionais de saúde e educação, como, por exemplo, os cadernos de atividade, né, que são baseados nas recomendações dos guias alimentares. Então, além disso, outros materiais para apoiar a promoção da alimentação adequada e saudável na escola são as contracapas dos livros didáticos e também os vídeos educativos. Bom, então, finalizo aqui minha apresentação, vou passar agora a fala para o Jonas e também fico disponível para o debate. Obrigada. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Jonas, eu sou nutricionista e professor adjunto da Universidade Federal do Paraná. Aí alguém pode estar se perguntando assim, né? Como é que começa essa história? O que a Ariane acabou de falar sobre a Universidade Federal de Alagoas? Por que tem alguém do Paraná falando? É porque até o final do ano passado eu estava em Alagoas. Eu vim para cá por redistribuição em fevereiro. Então, por isso que agora eu estou na UFPR, mas a gente continua essa colaboração, né, junto com a Universidade Federal de Alagoas, então a gente só somou o número de parceiros. Para não prolongar muito mais,
Eu já vou começar, então, aqui a minha apresentação. A Ariane já mostrou essa tela, mas só para mostrar, então, a distribuição da macro-região dos municípios que aderiram ao Proteja, segundo essa portaria aqui, número 2670, e a região Nordeste é a maior região, dentre as macro-regiões em número de municípios, né, que vão participar do Proteja, e não daria para ser diferente, a Bahia contribuiu com um número substancial de municípios participantes. Como que vai ser, então, o cronograma da primeira fase do Proteja, né? A implementação ela vai se basear em oficinas que nós vamos realizar com grupos de municípios dentro do mesmo estado, como é o caso da Bahia, que a gente dividiu em 2 regiões, mas para outros estados em que não tem um número grande suficiente de municípios que aderiram, a gente vai acabar fazendo combinações. Ou às vezes é o estado inteiro, mas no caso da Bahia a gente vai dividir. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, tá? Como a Ariane já apresentou para vocês, o Proteja, né, cada letra do P, né, do Proteja, da palavra Proteja, ela representa alguma coisa. Então, o P, por exemplo, é o primeiro contato, o T, né, o R, cadê? Aqui o R, responsabilização, organização. Então, nós tentamos organizar também as nossas oficinas seguindo essa mesma estrutura. E pensando também qual que seria uma das estratégias de organização, até do ponto de vista cronológico, sabe? O que cada um dos municípios conseguiria implementar em termos de um processo de desenvolvimento. Apesar do que... Então, qual que foi a lógica que nós utilizamos para isso? A primeira sessão desse cronograma, ele vai se basear nos eixos de organização e de responsabilização. E por que eles vão ser os primeiros itens? Porque a finalidade é a gente montar um terreno favorável para o florescimento do Proteja para cada um dos municípios, que vai envolver as etapas de planejamento, elaboração de um plano de ação, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Então, essas primeiras semanas, entre o dia 9/11 e o dia 17 de dezembro, esse ano ainda, nós estaremos conversando com vocês, nos reunindo com vocês, para montar para fazer essa organização para os primeiros passos do Proteja. Em seguida, por que nós colocamos o primeiro contato e as ações de transformação? Porque são ações que elas são próximas do setor saúde, que as próprias secretarias elas têm mais gerência sobre a efetivação dessas ações. Tem a ver com cuidado, as ações que a gente realiza na atenção primária, e também porque elas fazem parte dos indicadores que vão ser utilizados para avaliar o desempenho para os repasses financeiros. Então, logo em seguida, logo no começo do ano que vem, né, nas primeiras 6 semanas, a partir do dia 31 de janeiro, nós iniciaremos a segunda rodada de oficinas para apoiar vocês dentro dos municípios para já tentar atingir essas metas relacionadas com o repasse financeiro e tentar recuperar os nossos indicadores, especialmente falando aqui do Sisvan, do que a gente tinha anterior à pandemia, né, o pré-pandemia. Então, vai ser um momento que a gente vai tentar retomar o que a gente perdeu em termos de sistemas, em termos de cobertura, de monitoramento. E aí depois a gente vem para as etapas de educação e janela de oportunidade, e por fim, do ambiente. A gente espera que o ambiente, essa última ação, elas são as ações mais complexas. Então, a gente espera que nessa etapa, as referências municipais do Proteja, elas já tenham já tenham compreendido um pouco melhor a lógica da estratégia, que já se sintam mais seguros, mais seguras, para levar essas discussões, porque nesse momento, essas ações elas só vão conseguir caminhar
se a gente conseguir desempenhar ações intersetoriais. Mas eu vou chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Então, essa é mais ou menos o nosso cronograma de atividades, né? Essas oficinas, eu estava deixando passar, né? Os municípios, os grupos de municípios das oficinas, eles vão ter uma reunião dentro dessas... Não são 5 semanas, né? Todos os municípios vão passar por reuniões durante 5 semanas. Cada grupo de município vai ter uma reunião, vai ser uma oficina dentro desse período. Então, na Bahia, pode ser que eu me engane nos próximos slides, eu me corrija. Mas são 2 grupos, Bahia 1 e Bahia 2, 2 regiões. Então, numa das semanas, a gente vai trabalhar com os municípios da primeira região da Bahia. Não primeira região administrativa, a primeira região que ele está falando para nós, tá? E depois, o segundo grupo de municípios vai ser em uma outra semana ou em outro dia. Então, nessas 5 semanas, vai ser o tempo que a gente vai dedicar para trabalhar com todos os municípios do Brasil sobre organização e responsabilização. Então, todo mundo vai estar sempre no mesmo patamar. E essa que é a intenção, que a gente faça uma intervenção que seja progressiva e igual para todo mundo, para todos os municípios que aderiram ao Proteja, vai receber nessas primeiras 5 semanas as oficinas de organização e responsabilização. No ano que vem, todos os municípios recebem primeiro contato de transformação, depois educação, ambiente e assim por diante, ok? E como que vai ser o processo, então, de implementação, o nosso processo de trabalho, né? Nós temos essas 3 estruturas internamente, né? A coordenação geral do projeto, que sou eu, a professora Tatiana e a professora Rízia. Depois as apoiadoras regionais, a Patrícia, a Maiara, a Bruna e a Jaiane, eu vou mostrar quem elas são. E quem vai ficar com vocês é a Patrícia, ela vai se apresentar no final dessa minha fala. E as apoiadoras, os apoiadores locais, ok? Então, qual que é um aspecto que eu quero que vocês notem é que essas flechas, ela tem pontas dos 2 lados. Então, o que eu quero deixar bem explícito é que é um processo de comunicação constante, de construção que a gente vai fazer junto, de apoio, de suporte. Então, da mesma forma que a gente vai levar algumas demandas para vocês em relação às atividades de avaliação e de monitoramento, a gente vai estar junto de vocês também num processo de troca para dar suporte, sustentação e apoio na implementação do trabalho que vocês vão desenvolver em loco, tá certo? Então, o trabalho vou começar, então, começando das apoiadoras locais, para vocês entenderem um pouco da função de cada um dessas personagens, elas vão ter dentro dessa estrutura do nosso processo de trabalho. As apoiadoras locais, elas vão ter um papel de acompanhamento e suporte dos municípios e de monitoramento da implementação. Então, esse grupo dessas apoiadoras locais, elas vão ser as pessoas que vão estar junto com as referências municipais do Proteja, ligando para saber das dificuldades, do que conseguiu fazer, das limitações. Então, é essa proximidade de acompanhar como que as ações estão sendo desenvolvidas no município, se as etapas já foram cumpridas, se não foram cumpridas, se foi, como é que foi, se não foi, por que não está, qual que é a dificuldade. E elas vão ser elas vão conseguir olhar as minúcias que, por exemplo, as apoiadoras regionais, elas não conseguiriam, né, pela própria demanda. Então, acima dessa estrutura, nós temos as apoiadoras regionais. Essas apoiadoras regionais, então, uma primeira atribuição vai ser acompanhar as apoiadoras locais, então, saber o que está acontecendo. Então, nós teremos rotinas de reuniões dessas apoiadoras regionais para saber como que os municípios eles estão conseguindo implementar essas ações, né? Saber a minúcia, sistematizar essas informações e passar para a gente da coordenação geral para ter uma visão macro. Então, as apoiadoras elas vão olhar as minúcias e as regionais vão fazer essa sistematização da informação. Outro aspecto muito importante
é o suporte aos municípios para a implementação das ações. Então, essa vai ser uma ação combinada junto com as apoiadoras locais. Vamos imaginar nas ações relacionadas com a necessidade, por exemplo, da aprovação de algum projeto de lei. Então, esse trabalho das apoiadoras regionais, junto com as apoiadoras locais, para dar o apoio, por exemplo, olha, será que já não tem um projeto de lei relacionado com essa temática, que já não tem em algum outro lugar, que já foi aprovado ou tramitado, ou mesmo que não tenha sido aprovado, mas que o texto é muito bom e por questões políticas elas não foram aprovadas, então isso a gente pode compartilhar para levar para os municípios. Então, é tentar facilitar esse processo. Às vezes, alguma conversa com o secretário, com secretária de saúde, educação, com o gabinete do prefeito, da prefeita. Então, fazer esse movimento de tentar dar esse apoio, fazer a conversa, o advocacy, essa proximidade para que as ações elas realmente aconteçam. Então, quem vai levantar essas demandas e, às vezes, até dar resposta são as próprias apoiadoras e apoiadores locais, mas, tendo a necessidade, essas apoiadoras regionais elas também vão se envolver nesse processo. Outra etapa, outro compromisso que elas vão realizar também é o monitoramento da implementação. Então, como a própria Ariane falou, além dos indicadores que nós temos relacionados com o repasse financeiro, nós vamos fazer um monitoramento de das ações de modo geral do Proteja, né, para fazer uma avaliação no final, se funcionou, se não funcionou, o que mudou, o que não mudou. Então, as apoiadoras regionais também vão ter esse papel da recuperação de informações de sistemas de informação de saúde, dos relatórios de gestão. Então, todos esses dados a gente vai apoiar, inclusive para saber dificuldades relacionadas com o processo de implementação, que isso nos interessa muito saber também das potencialidades e dificuldades. Outro papel, então, também que as apoiadoras regionais elas vão desempenhar é a comunicação com as referências estaduais. Então, é muito importante que as referências estaduais de alimentação e nutrição elas saibam o que está acontecendo, né, em relação ao Proteja. Então, essa é uma outra comunicação que a gente vai fazer. Essas observações que as apoiadoras locais elas vão fazer e as regionais vão sistematizar, todos esses dados vão ser passados para as referências estaduais para também se envolver nesse processo da implementação do trabalho, às vezes identificar atalhos que já conhece, considerando o processo de descentralização e regionalização do SUS, dos próprios princípios de organização federativa, né, dos pactos federativos. As referências estaduais conhecem os ambientes, conhecem os cenários, conhecem a estrutura política também, então podem ajudar nesse processo, né? Podem não, elas têm toda a capacidade para ajudar nesse processo. E dentro das ações que eu já mencionei anteriormente, serão essas apoiadoras regionais que vão conduzir as oficinas com vocês, né? Então, elas que vão desenvolver, fazer a conversa e também fazer o monitoramento pela plataforma Teams, que eu vou falar daqui a pouco sobre os sistemas de comunicação que a gente vai adotar, tá bom? Então, essa é basicamente a estrutura de como que a gente vai implementar o processo de trabalho do Proteja, o mecanismo de apoio. E essa figurinha aqui, ó, ela não está à toa. A nossa intenção é construir pontes, né, de comunicação, de contato, de troca, para que essas ações realmente aconteçam em cada um dos municípios que aderiram ao Proteja. Então, caminhando um pouquinho mais, eu vou me adiantar aqui, ó, quem vai estar com vocês, então, é a Patrícia, fazendo acompanhamento das atividades, né, dos municípios no estado. Aqui destacar a Patrícia, essa daqui, ó, acho que vocês conseguem ver o meu mouse, espero que conheçam, mas é aqui no canto direito, com o grifo em verde. A Bruna, Jaiane e a Maiara também fazem parte da equipe, mas estarão em outras regiões.
eu vou passar essa daqui, porque eu acho que o que interessa para vocês é saber basicamente o da Patrícia, né? Que é o que vai estar com vocês, e até pela característica da região. Não me enganei, estão vendo? Olha, grupo 5 e o grupo 6 vão fazer parte a Bahia, o que a gente está chamando da Bahia 1 e Bahia 2. Então, a Bahia 1 ela compreende 64 municípios. Então, a nossa ideia, vocês podem perceber, a gente tentou organizar ou pela macro-região, considerando também a aproximação entre os municípios e o número total de para facilitar para apoiadores locais. Então, os grupos também eles são pequenos, relativamente pequenos para cada uma das reuniões. Por que isso? Durante as oficinas, nós vamos organizar da seguinte forma: elas vão ter duração de mais ou menos 3 horas, cada uma dessas oficinas. Que a gente está podendo um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da intensidade, da participação, do engajamento. Nós vamos ter mais ou menos entre 1 hora e 1h30, talvez, de apresentação formal sobre como implementar algumas ações. Dar linhas gerais, apresentar a nossa referência bibliográfica, que vai ser o instrutivo que vocês vão receber. A gente está em processo de construção. Vocês vão receber à medida que a gente for conseguir finalizar o instrutivo das ações, vocês vão receber. E todas as oficinas elas vão ser pautadas nesse instrutivo, que ele é voltado para como operacionalizar o Proteja em nível local. A gente não discute nesse instrutivo, por exemplo, qual é a melhor forma do cuidado com a obesidade. Isso está no instrutivo de cuidado com a obesidade infantil. No nosso instrutivo do Proteja, a gente vai falar, olha, como que os gestores e as gestoras podem organizar a atenção à saúde da criança, por exemplo, para o cuidado da obesidade. Então, o nosso trabalho é pensando as ações, é sobre a gestão dessas ações, e não sobre como as ações, porque o Ministério da Saúde, a SEGAM, tem um material riquíssimo, como a Ariane já mostrou, sobre como efetivar esses protocolos em nível local, na rotina. A nossa proposta dessa vez é olhar para a gestão e como que a gente pode otimizar os processos de trabalho. Tá? Então, aqui, nessas atividades, então, esse primeiro bloco vão ser apresentações formais, e em seguida a gente vai trabalhar com discussões. Entender as demandas, as necessidades, tal. E aí, a região da Bahia 1 vai ficar Norte, Centro-Norte, região Oeste, Centro-Leste e Nordeste. E a segunda região, Leste, Sudoeste, Sul e Extremo Sul. Então, aqui a gente tem essa divisão. 64 municípios, Bahia 1, e 55 municípios, Bahia 2. Essas datas, pessoal, a Patrícia, ela vai ainda definir com vocês certinho qual vai ser a data, tá bom? Essa é só por uma questão de organização, para a gente pensar e para tentar mostrar para vocês, trazer algum exemplo. Mas pode ser que, olha, a Bahia 1 fique com a reunião no dia 8 de dezembro e a Bahia 2 fique no dia 14 de dezembro. Tá? Isso a Patrícia vai entrar em contato com a referência estadual para a gente conseguir articular essas agendas e efetivar a data dessa reunião, que na verdade a Patrícia vai estar conduzindo com vocês. Como que vai se dar a nossa estratégia de comunicação com os municípios? Nós vamos utilizar a Microsoft 365, que tem a plataforma Teams. Eu não sei se vocês já conhecem, se faz parte, se a prefeitura, às vezes, do município tem, não tem, mas, independentemente disso, vocês não precisam comprar nada. Tá? Os municípios não vão precisar fazer aquisição de nenhum produto, basta ter um e-mail. E aí, o que nós vamos... A gente está comprando uma licença para o Proteja. Então, nós vamos... Quer ver? Provavelmente, vocês vão recomeçar... A comunicação vai ser, por exemplo, para um e-mail que vai chamar região4@proteja.com.br. Esse nome pode mudar, tá, pessoal? Eu estou dando um exemplo porque a gente tem que... O processo de compras com a fundação, ele está se encerrando agora, tá? Esse nome pode mudar.
Mas vamos supor, essa região que a Patrícia vai acompanhar vai se chamar região 4. Então, nós vamos ter um e-mail, região4@proteja.com.br. E aí, a partir dessa equipe, dessa organização do Teams, não se preocupem exatamente com as nomenclaturas agora, tá? O que é equipe, o que é canal, vai ficar mais claro no próximo slide. Mas o que é importante deixar claro? A gente vai pegar, por exemplo, o contato das referências municipais e da referência estadual, e nós vamos colocar aqui. Dentro da equipe, nós vamos formar uma equipe para essa região, onde todo mundo aqui, ó, essa é a equipe. Todos esses estados, todas essas referências vão fazer parte. Aí, só que nós vamos criar também um canal específico para cada grupo. Então, nós vamos ter um canal aqui só para essa região de Minas Gerais, um canal para o Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, um canal para o Maranhão, um canal para o Ceará, um canal para a Bahia 1 e um canal para a Bahia 2. E aí, por exemplo, a referência estadual vai estar nos 2 grupos. Aí a referência da Bahia. Isso vai ser para para as organizações que a gente vai elaborar. Então, toda a nossa comunicação, ela vai acontecer dentro do Teams. Aí a gente pega, então, repetindo, eu vou pegar o e-mail de vocês, a equipe vai pegar o e-mail, e a gente vai cadastrar na plataforma. E aí vocês vão ter acesso a todo o material que a gente vai trabalhar, o agendamento das reuniões, o calendário, tudo vai estar fácil para vocês. E aí um benefício também é a capacidade de sincronização das agendas, porque todo mundo vai saber quando que vai ser cada uma das reuniões. Não vai ter aquela coisa de, putz, quando é que vai ser? Não recebi o e-mail, o e-mail veio, mas não veio o link não está abrindo, não vai ter esse problema, porque tudo vai ser dentro dessa plataforma. E aí, qual que é a cara da plataforma do Teams aqui, né? Eu tirei um print da tela, uma foto da tela, para mostrar para vocês como que isso mais ou menos ele se organiza. Então, olha, quando eu falei para cá, olha, o que é uma equipe? A gente vai criar esse grupo, ó, tá vendo todas as equipes. Então vai ter uma outra tela que a gente vai conhecer, vai ter cada uma dessas equipes. Vamos supor, aqui região Proteja 4, que é a região que a Bahia vai participar. Aí os grupos, vai ter um canal geral aqui embaixo, que é onde todos os municípios que fazem parte da região Proteja 4, eles vão acessar e vão poder conversar, trocar experiências, falar sobre o que está acontecendo, o que não está, postar aqui nesse grupo como se fosse um fórum onde todo mundo tem acesso. Mas aí a gente tem também aqui, ó, nessa subseleção que essa flechinha está mostrando, os grupos. Então, por exemplo, se a gente, seguindo essa ordem aqui, o grupo 5 e 6, é como se o grupo 5, os municípios que fazem parte do Bahia 1, ficariam no grupo 5, e os municípios que fazem parte do Bahia 2 ficariam aqui no grupo 6. Só colocaria mais um item aqui. E aí, esse vai ser um espaço só de vocês, só dos municípios que fazem parte desse subgrupo, para falar sobre a reunião, para trazer questões, enfim, o que for. Aí, tem essa flechinha aqui, ó, do calendário, essa marcação. Esse calendário, vocês vão ter todas as reuniões, todos os encontros, tudo que for feito, vai estar organizado aqui nos calendários. Por isso que eu falei que não vai ter aquela coisa de perder e-mail, não vai ter nada disso. E aí, esse botãozinho aqui, ó, é o que a gente vai usar para chamar reunião. Então, é só vocês, quando abrirem essa tela, vocês já vão conseguir perceber aqui. E aí, se alguém já tiver iniciado a reunião, aparece aqui embaixo que a reunião já abriu, já começou. Então, ou seja, a gente centraliza todas as informações num único lugar. E aí vocês têm a possibilidade de ou usar isso no navegador da internet mesmo, no Chrome, no Mozilla, no Microsoft Edge, aonde que vocês quiserem, ou baixar o aplicativo, que fica melhor ainda. Então, assim que vocês, por exemplo, chegarem no computador da prefeitura, vocês já podem pedir para abrir o Teams
e vocês já vão ter acesso a isso. De novo, o aplicativo é gratuito. Então, vocês vão clicar ali e já vai abrir, vocês vão ter acesso a todos os dados. Uma outra coisa importante é aqui, ó, tá vendo essa outra setinha que eu marquei arquivos? Todos os documentos que a gente vai utilizar nas nossas oficinas, o instrutivo do Prote, tudo que for útil para os documentos que a Ariane já mostrou para vocês também, a gente vai compilar em bibliotecas e vai compartilhar todos com vocês. Então, vai também facilitar, putz, onde que está aquele... Eu quero fazer uma atividade de educação alimentar e nutricional e eu queria pegar aquele arquivo dos alimentos regionais brasileiros. Puxa, onde será que fica? Se vocês não lembrarem onde que está, vocês vêm no Teams, clicam em arquivos e já vai estar esse documento disponível para vocês. Então, a ideia é centralizar todas as informações nessa plataforma, tá? Por quê? Porque a gente não... As coisas podem mudar, né? A gente pode encontrar no meio do caminho barreiras e a gente vai precisar, pode ser que sejam necessárias mudanças. Mas, inicialmente, nós não pretendemos utilizar o WhatsApp, Telegram, qualquer coisa, qualquer aplicativo desse tipo de mensagem. Por quê? As informações elas se perdem, fica confuso, às vezes as pessoas têm dificuldade sabe, de entender a dinâmica do grupo, aí fica com postagens excessivas, então aí informações relevantes elas se perdem, datas se perdem, documentos se perdem. Então, outra questão que aparece muitos é clonagem de celular, é golpe, é compartilhamento de material indevido. Então, imagina se a gente fizesse esses grupos com uma quantidade absurda de pessoas de todos os estados. A gente acaba se expondo. E o WhatsApp, apesar de que a gente usar bastante para questões profissionais, ele também tem uma característica da vida pessoal da gente, né? Então, a nossa ideia é centralizar toda a comunicação, ela vai ser feita pelo Teams. E aqui, eu poderia até ter colocado uma setinha. Aqui tem um campinho que é o chat. Então, se vocês quiserem conversar de maneira pessoal, privada, com alguém, com as suas facilitadoras, apoiadoras locais ou as apoiadoras regionais, mandem uma mensagem por aqui. A gente vai ficar o tempo inteiro... Essa vai ser a nossa plataforma de trabalho. Então, todo momento, toda a equipe vai estar logada aqui. Então, as mensagens, as conversas, a gente quer que aconteça por aqui, porque fica guardado, fica reservado, fica estruturado, sabe? Então, é muito melhor do que a gente trabalhar em termos de organização pessoal e profissional do que trabalhar com o WhatsApp. Apesar de que, isso, o WhatsApp está sempre ali na mão, acaba sendo fácil, por um lado, mas ele pode comprometer a qualidade do nosso trabalho em outro. Por isso que a gente vai trabalhar com o Teams, ok? E aí chega um ponto muito importante aqui do nosso trabalho, que é já entrar nas considerações finais. Gente, só um segundinho, tá bom? Só um segundinho. Desculpa, gente, vida de casa, né? Trabalhar de casa tem essas coisas. Então, caminhando um pouco para as nossas considerações finais, o que eu gostaria de explicitar para vocês? O Proteja, ele é uma estratégia complexa. E o complexa não quer dizer que é uma coisa intrinsecamente difícil. Significa que existem muitos elementos que atuam conjuntamente. E aí, quais são alguns pontos? Por ser uma estratégia complexa, ela requer a mobilização das vontades técnica e política do município. Vocês, representantes municipais do Proteja, são peças fundamentais para isso acontecer. Porque, então, não basta só a capacidade técnica que vocês têm, mas é a capacidade da gente conseguir mobilizar os interesses e as vontades em torno da agenda da obesidade infantil. É reconhecer as pessoas, os agentes, os agentes sociais, públicos, que podem convergir nessa agenda para a gente conseguir fazer o Proteja caminhar. Então, essa é uma questão muito importante que
vocês precisam ter clareza, e a gente vai estar junto de vocês para impulsionar esse movimento, mas você vai precisar um engajamento muito grande. Vai ter que ter esse envolvimento. Só que, por outro lado, eu não quero também colocar como se fosse uma tarefa intransponível. Longe disso, longe disso. A gente acredita que os municípios têm muita capacidade para fazer essas atividades. E é sempre importante reforçar isso. O Proteja, ele tem ações que são específicas do Proteja, que nenhuma outra estratégia ou ação ela incorpora. Mas a parte, especialmente da saúde, né, essa entrada da Secretaria de Saúde, são ações que vocês já fazem. Então, o Proteja, nesse caso, ele acaba potencializando a ação. O que já está previsto no Crescer Saudável, no PSE, né, que tem essa interlocução com essa dobradinha com a educação, que já é conhecida. Então, já são ações que acontecem, sabe, de cobertura do Sisvan, são ações, pesar, medir as crianças, fazer o atendimento, a identificação. Então, isso já faz parte. A gente só quer sistematizar isso melhor e impulsionar essas atividades, e aí depois a gente vai ganhando corpo dentro dela, tá? Então, por ser também uma estratégia complexa, que envolve diferentes setores, né, o Proteja ele pode contribuir também para potencializar a lógica intersetorial no planejamento e execução de políticas públicas. Então, a gente sabe hoje que não é só a obesidade infantil, todos os problemas que vocês acompanham dentro das secretarias de saúde, educação, dos municípios, eles são também complexos. E a gente sabe que essas ações elas não são suficientes. Ações dentro de uma única secretaria não são suficientes para dar conta dos problemas. Então, a gente espera que um dos legados do Proteja para os municípios é fortalecer e potencializar a lógica de trabalho intrasetorial, né? Fortalecimento, por exemplo, da Secretaria de Saúde, mas também que a gente potencialize a conversa não só, por exemplo, com a educação, como eu falei, que é uma dobradinha conhecida, mas será que a saúde não pode conversar com o planejamento urbano, com o setor de abastecimento, com a segurança pública? É isso que a gente quer fortalecer, que isso fique um legado dentro dos municípios, essa lógica de trabalho intersetorial. Fala, pô, e alimentação e nutrição pode ser o que vai potencializar toda essa movimentação, e é o que a gente espera muito que isso aconteça. O Proteja também ele pode fortalecer os espaços formais de gestão e controle social do SUS. Por que é isso? Quando o Proteja ele envolve a criação de câmara técnica, então, a partir do momento que a gente tem como interesse incluir a obesidade, metas relacionadas com a obesidade infantil dentro dos planos municipais de saúde, isso demanda a aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Então, dessa forma, a temática da obesidade infantil ela passa a ser uma pauta frequente a ser discutida no Conselho Municipal de Saúde. Além disso, a gente temos dentro do Proteja, uma das ações é a criação de uma câmara técnica ou de um espaço de diálogo intersetorial por acompanhamento do Proteja. Então, é um cenário a mais que diferentes atores, atrizes, setores, interessadas, têm para convergir esse interesse e conversar sobre obesidade infantil. Então, esse é um ponto muito importante, porque a gente dissemina esse conhecimento, dissemina essa agenda e a gente envolve diferentes pessoas para dar a resposta. E isso é uma força muito forte para impulsionar a vontade política nos municípios, porque passa a ser reconhecido como um problema. E se passa a ser reconhecido como um problema, isso a gente mobiliza as vontades, né? E aí, além de tudo isso, o benefício de transformar as cidades em promotoras de saúde, porque quando a gente vai discutir ambiente, quando a gente faz mudanças ambientais, apesar do nosso olhar sobre as crianças e os adolescentes, a família se beneficia, a comunidade se beneficia, a cidade inteira se beneficia dessas ações. Então, nesse sentido, a gente consegue promover uma transformação de todo o município, de todo um cenário
de um cenário regional. Então, isso é pensando em todas as idades, adultos, idosos, como externalidades positivas do programa. A gente foca em criança, faz alterações no ambiente, mas entre aspas, um efeito colateral seria beneficiar pessoas de outras idades, de outras faixas etárias, com outras condições. E, para não parecer que é uma tarefa intransponível, vocês já podem, efetivamente, terminando essa reunião, vocês já têm coisas que vocês podem encaminhar, os municípios já podem fazer, já podem começar a se preparar. Que tem a ver com o quê? Após a adesão, olha, uma das ações que estão previstas é a criação de uma câmara técnica ou um espaço de diálogo intersetorial. Então, por exemplo, se os municípios já têm uma Kaizen, ela pode ser utilizada dentro do cenário do CONSEA, então, CONSEA municipal, onde tiver. Então, o que a gente precisa é de um espaço que as pessoas sentem para conversar sobre obesidade infantil. Uma câmara técnica específica para o Proteja ou dentro de alguma estrutura que já existe. E aí, o que é importante? Reconhecer e indicar pessoas e profissionais, agentes de outros setores, educação, assistência social, planejamento urbano, esporte, lazer, cultura, pessoas para fazerem com diferentes olhares, de diferentes setores, para conversar sobre obesidade. Então, ou seja, isso já pode começar a acontecer, vocês já podem mobilizar essas pessoas, procurar os caminhos que isso precisam passar, para a gente conseguir ter esse espaço para que essas reuniões aconteçam. E aí, tendo esse grupo formado, o que a gente passa num segundo momento, que é recorrente nas nossas ações? Elaborar o diagnóstico situacional e fazer o mapeamento de espaços. Entender quais são os espaços, por exemplo, que as crianças têm para fazer atividade física, como estão as trajetórias para as crianças irem para a escola, se tem feira livre, como que são a alimentação escolar, sabe, todo esse desenho, fazer um diagnóstico sobre obesidade infantil, sobre os marcadores de consumo, entender qual que é o cenário do município relacionado com a obesidade infantil, e aí, coletivamente, realizar um planejamento da implementação de cada ação pactuada. Isso é fazer um planejamento, é identificar basicamente quais são os problemas, as limitações, e desenhar um plano de ação para que essas ações sejam transformadas. Então, ou seja, esse ano, vocês conseguiriam já fazer já terminar, por exemplo, o ano com algumas ações já encaminhadas para serem efetivadas. Para no ano que vem, por exemplo, já caminhar no processo de pactuação dessas metas, dessas ações, no Conselho Municipal de Saúde. E aí, a partir dessa pactuação, a inclusão das metas de prevenção à obesidade infantil no Plano Municipal de Saúde. Esse é o caminho que precisa acontecer. E aí pode parecer, puxa vida, como que a gente vai fazer esse processo de inclusão dessas metas? Nós estamos preparando um material também inclusive, para facilitar o processo de inclusão nos relatórios anuais de gestão. Olha, tem lá as diretrizes, objetivos, metas, indicador, tudo isso a gente já está tentando, a gente já está produzindo para facilitar o preenchimento dos relatórios, para a inclusão dessas metas no sistema, porque nós queremos acompanhar, nós queremos saber o que está acontecendo mesmo em cada um dos municípios. E é muito importante, quando a gente traz essa ideia de monitoramento, de avaliação, não pensem como uma atividade que isso faz muito, às vezes tem parte da nossa herança, sabe? De alguém querendo estar atrás, cobrando, para, sabe, querer achar o ponto fraco, para uma questão punitiva. A avaliação não precisa ter essa característica, e não deve ter. O nosso processo de avaliação e monitoramento é para que as coisas aconteçam. É isso que nos interessa. E se ela não está acontecendo, a gente precisa saber o porquê que ela não acontece. Então, o nosso trabalho nesse sentido é apoiar, é monitorar para poder trazer respostas e ajudar vocês dentro desse processo de implementação. Porque quem vai fazer mesmo, lá no mundo real,
no cenário, nos municípios, são vocês. O nosso papel é dar esse apoio para que vocês consigam ter segurança e autonomia para para a tomada de decisão e para a realização dessas ações. E aí, para finalizar de verdade a minha apresentação, atenção, atenção, atenção. Um dos eixos das ações que vocês vão precisar realizar, que foi pactuada, é no eixo de transformação, que tem a ver com implementar, fortalecer e ou expandir a estratégia Amamenta Alimenta Brasil no município. Então, hoje estão abertas vagas para formação de tutores da EAB para todos os municípios do Proteja, ou seja, todos os municípios aqui ou que estão hoje, que aderiram ao Proteja, podem ter, a equipe da EAB, eles abriram vagas só específicas para os municípios Proteja. Qual que é? Só que o que a gente precisa lembrar e qual que é um ponto importante? Para poder fazer o módulo 2, que é essa indicação aqui para ser tutor, precisa ter concluído o módulo 1 da EAB. Então, por isso que eu disse aqui, ó, é pré-requisito. O curso tem 30 horas, a Ariane mostrou nos slides dela o link, né, no NaSUS para a realização desse curso. Então, só que para quem já tem o módulo 1 feito, então precisa entrar em contato com os gestores municipais para poder indicar um representante do município para realizar o módulo 2 da EAB e aí já conseguir atender essa ação essencial, ou seja, é essencial, todo mundo pactuou. Então, para quem tem módulo 1, já dá para fazer, já dá para indicar isso para ontem, né? Porque o prazo até dia 30/10 para indicar. Então, tem esse link aqui embaixo, ó. Se vocês anotarem, é que eu diminuí o tamanho do link para ficar mais fácil para anotar. Mas é esse daqui, ó, encurtador.com.br/G minúsculo, né? JLMU. Então, colocando esse link, vocês vão abrir esse formulário aqui, né? E aí os municípios eles vão indicar os profissionais para formação. Ou seja, já dá para fazer muita coisa nesses 2 meses que a gente tem ainda pela frente, dá para fazer muita coisa ainda já relacionado com o Proteja. E com isso eu encerro a minha fala, eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para dúvidas. Pronto. Perfeito, viu? Queria pedir... pronto, a Ariane já está aqui de volta. O pessoal fez aqui alguns comentários, né? Foi esclarecendo aqui ao longo da apresentação aqui pelo chat as dúvidas. Deixa eu só citar o pessoal aqui em relação às apresentações e a gravação desse material. Então, os palestrantes, né, estarão disponibilizando a apresentação aqui para... Pode falar, Jonas. Está fechado. Eu tinha falado antes, gente, que eu ia apresentar a Patrícia. Eu estava quase esquecendo aqui, gente. Ela pode falar 5 minutinhos só se apresentar? Pode sim. Ela está aqui, Patrícia? Tá? Aí, Pronto. Patrícia. Olá a todos, bom dia. Conseguem todos me ouvir? Sim. É um grande prazer estar aqui conectados com todos vocês, tá? Nessa manhã. Eu vou fazer uma breve apresentação minha, para vocês conhecerem quem é que vai estar acompanhando aí os municípios do estado da Bahia nas demandas relacionadas ao Proteja, tá? Eu sou nutricionista com doutorado em Ciências da Saúde, tá? Hoje eu trabalho com docência em instituições de ensino superior aqui em Maceió, em Alagoas, incluindo a Universidade Federal de Alagoas. Sou pesquisadora e faço parte também aí do time de apoiadores regionais do Proteja, né? E aí, conforme o professor Jonas falou, eu vou ficar responsável aí por acompanhar os municípios da Bahia,
Já estou em contato com Cláudia e gostaria de deixar aqui registrado o meu agradecimento pela excelente receptividade que ela teve comigo em ajudar prontamente aí na sugestão para a divisão dos municípios, né, para o nosso grupo de trabalho. E toda essa articulação que a gente está fazendo, tá, é justamente para que a gente tenha uma maior aproximação com os municípios, tá? E essa divisão também foi feita para que a gente possa trabalhar mais próximo, né, em cada momento, tá? E aí, por conta do expressivo número de municípios da Bahia que aderiram ao Proteja, o que foi excelente, né? A gente precisou fazer essa divisão aí em 2 grupos, tá? A divisão que foi sugerida também, que foi sugerida pela Cláudia, e a gente acatou, tá? Porque ela conhece muito bem como é que as coisas funcionam por aí, e nada mais justo que seguir as orientações de quem já está bem familiarizada, né, com todo o processo. E aí, nas próximas semanas, nós estaremos, né, dando início às oficinas, tá? Provavelmente hoje, Cláudia, você vai estar recebendo um e-mail meu, tá? Para a gente confirmar as datas, tá? Para a realização dessas oficinas, porque aquele calendário que foi apresentado, ele está sujeito a pequenas alterações, mas eu estarei entrando em contato hoje ainda para a gente confirmar, tá? Então, a primeira oficina vai ser referente aos eixos de responsabilização e organização, tá? Mas o que eu quero, na verdade, dizer nesse momento para todos vocês é que vocês contem comigo, tá certo? Para o que precisarem, estaremos cada vez mais próximos, tá? Inicialmente de forma virtual, mas próximo ano certamente teremos alguns encontros presenciais, tá? Quando a gente começar a trabalhar aí pelo Teams, né? Então a gente vai ter lá a nossa equipe, o nosso grupo, e vocês podem ficar à vontade, tá? Para perguntarem, para tirarem dúvidas, que eu vou estar trabalhando na perspectiva de responder vocês de uma forma mais rápida possível e em tempo hábil, tá? Vocês não vão ficar muito tempo sem receber resposta, tá? O que é bem importante. Então é isso. Contem comigo, eu conto com vocês para que a gente possa realizar um excelente trabalho. Ju, posso dar uma palavrinha antes de passar para os questionamentos? Estão me ouvindo? Oi, Claudinha. Bom, queria agradecer a excelente apresentação da Aline e do professor Jonas. Patrícia, seja bem-vinda à equipe, né? Dizer que na Bahia tem a área técnica de alimentação e nutrição em parceria com a área técnica de saúde da criança e em parceria com o Núcleo de Informação em Saúde, onde a gente tem uma equipe com analista de sistema para dar todo o suporte aos municípios da Bahia na implementação ou na orientação, qualificação dos sistemas de informação. Então, eu vi no chat algumas dúvidas em relação ao sistema. Lembrar que na Bahia a gente tem esse suporte, já botei o e-mail, tá? Então, qualquer dúvida que o município ou a regional de saúde também é outra parceria importante. Na Bahia nós temos várias regionais, por isso eu fiz aquela divisão territorial para facilitar nosso processo de trabalho. E apesar de ter sido, a gente tinha 120 municípios, só um que não fez adesão, eu fiquei arrasada, né? E aí a pessoa me explicou, foi um motivo tecnológico mesmo, mas a gente queria os 120 municípios da Bahia, né? Porque, assim, é fundamental a gente organizar o nosso processo de trabalho, das ações de alimentação, fortalecer, pensando na segurança alimentar e nutricional. Então, a gente realmente está vestindo a camisa do Proteja, né? A gente vê que tem uma estrutura muito bem pensada, muito bem estruturada. Parabéns aos mentores, né? E todo esse suporte é fundamental. Então, a gente, da área técnica de alimentação e nutrição da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, se coloca realmente disponível para estar fortalecendo cada vez mais o Proteja e todas as ações que garantam a segurança alimentar e nutricional. Muito obrigada. Perfeito, Claudinha. Deixa eu ver aqui. Assim, eu ia dar o recado aqui falando sobre as apresentações.
A gente vai estar disponibilizando as apresentações no site do Telesaúde. Eu vou colocar o link aqui novamente para vocês. E a gravação dessa web reunião será disponibilizada posteriormente também no canal do YouTube do Telesaúde Bahia. Além disso, né, eu convido aqui vocês também a seguirem as nossas redes sociais, o Instagram do Telesaúde, para vocês ficarem por dentro aí das nossas ações, né? Eu vou abrir minha imagem aqui para um pouco o pessoal me conhecer um pouquinho, né? Eu aqui junto com Claudinha é uma parceirona aqui nossa aqui do Telesaúde, e eu quero aproveitar esse momento que a gente sempre conversa aqui para tentar aproximar ao máximo, né, dos profissionais aí da atenção básica, especialmente os nutricionistas, porque eu também sou nutricionista, e espero que para o próximo ano o Telesaúde possa apoiar mais esses profissionais, né? A gente vai pensar em uma estratégia bacana para discutirmos casos, né? Estabelecer um diálogo mais aproximado com os profissionais aqui do Estado. As dúvidas, a pergunta que teve aqui em relação ao e-gestor, o pessoal conseguiu acompanhar pelo chat ou, né, aqui, ó, a Niriele pergunta, né, eu vou trazer aqui que às vezes alguém não conseguiu acompanhar, né? Então, o Proteja será usado os dados que serão lançados no e-gestor, Sisvan e consumo alimentar. Então, só para esclarecer, a Ariane respondeu aqui, mas pode ser que às vezes alguém não conseguiu acompanhar pelo chat. Bom, então, sobre essa pergunta, assim, né, nós vamos estar monitorando, só para reforçar, que nós vamos estar monitorando 3 indicadores. Então, 2 deles é relacionados às ações de vigilância alimentar e nutricional. Então, no que diz respeito ao registro de peso e altura, para avaliação do estado nutricional, o profissional ele pode estar registrando tanto preferencialmente, né, no ESUS AP, né, no e-gestor, mas também ele pode estar, assim, né, registrando também no sistema do Bolsa Família, no caso dos beneficiários do Bolsa Família, ou então diretamente no próprio Sisvan. Então, tanto os dados lançados, registrados, né, tanto no e-gestor e também no sistema do Bolsa Família, eles são migrados para o sistema do Sisvan. Então, quando a gente pede o relatório público do Sisvan para monitoramento do estado nutricional, ele está considerando todos esses sistemas, tanto os dados registrados no e-gestor, quanto dados registrados no sistema do Bolsa Família, ou então aqueles que foram registrados diretamente no Sisvan. E a mesma coisa acontece no caso dos marcadores de consumo alimentar. Então, os dados que foram registrados, tanto no ESUS-AP quanto no próprio Sisvan, eles são considerados nos relatórios públicos do Sisvan. Então, os dados do gestor eles são migrados para o Sisvan. E agora, em relação ao indicador dos atendimentos individuais em que a condição avaliada foi a obesidade, o registro ele é feito por meio daquela ficha individual, né, no sistema do ESUS-AP. Então, na ficha individual, tem que lembrar de colocar qual foi a condição avaliada, né? Então, essas orientações sobre como fazer esse preenchimento, eles encontram-se na ficha de qualificação dos indicadores do instrutivo do Proteja. Então, tem que registrar lá que a condição avaliada foi obesidade, ou então pode estar marcando pelo próprio código do CID também, que os códigos específicos, né, relacionados à obesidade, que o sistema vai considerar, né, que a condição avaliada foi obesidade, e assim a gente consegue fazer esse monitoramento no sistema do CISAB, né, os relatórios públicos do CISAB. Hoje eu gostaria só de dar uma informação que segunda-feira nós criamos um grupo por e-mail de todos os 119 municípios e solicitamos, em caráter de urgência, a inscrição na estratégia Amamenta Alimenta, do módulo 1. Tá? Então, reforçando mais uma vez, já está lá no e-mail, dos 119 das regionais, dos apoiadores da Diretoria de Atenção Básica também, porque a gente sempre trabalha em rede, né? Então, pedindo esse apoio. Tá? Então, quem ainda não se inscreveu na estratégia Amamenta Alimenta, está aqui, ela já colocou até o link,
E é isso. Se inscrever, porque o curso é muito, muito interessante, está tudo dentro do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos atual, fácil de fazer. Então, vamos lá fortalecer a alimentação infantil. Olha, ótimo, Maiara, que já acabou de se inscrever, tá vendo como dá fruto? Obrigada. Perfeito. Isso mesmo. Bom dia. Pode ser mais de uma pessoa representando o município para se inscrever no Mamita Alimenta? Oi, Cláudia. Vou responder essa, tá? Oi, gente. Eu sou Maiara, sou apoiadora também da Estratégia Mamãe e Alimenta Brasil para o Nordeste, e é uma vaga por município, tá? O módulo 1, ele está aberto para todo mundo. Qualquer profissional de saúde, ele pode fazer. No entanto, o módulo 2, o gestor é que deve preencher esse link que eu coloquei aqui para vocês, né, no chat, e ele vai indicar quem é a pessoa do município que vai ser formada como tutora do município. O módulo 1, ele não habilita você como tutor, né? O módulo 1, ele trabalha o conteúdo dos 10 passos do guia, dos 12 passos do guia, né, para criança menores de 2 anos, tá bom? Então, o módulo 2 é uma vaga por município do Proteja. Tá bom, obrigada. Eu fiquei com mais uma dúvida. Nesse módulo 1, a gente se inscreve, né? Qualquer profissional de saúde pode assistir. E a gente se inscreve por onde? A gente assiste por onde? Eu entendi que o segundo módulo já vai um link para a gestão, né, do município, e ele indica para ser tutor. Mas o primeiro módulo, no caso, a gente consegue... módulo 1, eu vou repetir aqui o link para vocês, tá? Mas vocês conseguem se inscrever pelo link no próprio site da UnaSUS. Ele é 100% online. Ah, tá bom, obrigada. O módulo 1. Ele é liberado para qualquer pessoa do município que tem interesse em fazer, tá bom? Certo. Pessoal, só para complementar a fala da Maiara, inclusive esse módulo 1, ele pode estar sendo utilizado para implementar aquela ação relacionada à qualificação dos profissionais, tanto da saúde, da educação, de assistência social. Então, esses cursos que estão na plataforma do UnaSUS, tanto esse que traz, né, as recomendações do guia da criança, tem o outro também que trabalha mais o guia de 2014, outros específicos para obesidade, eles podem ser incentivados, né, nos municípios, que todos esses profissionais envolvidos no cuidado da criança façam esses cursos, que são gratuitos, né, autoinstrucionais e totalmente EAD. Cláudia pergunta, os representantes da base serão capacitados quando? Acho que perdi a explicação. Olha, eu não entendi muito bem a pergunta. O que É o pessoal das bases, né? Núcleos regionais e as bases, que é quem dão apoio aí para os municípios. Ah, tá, perfeito. Então, em relação ao plano de implementação, o nosso foco é voltado para os gestores e para as gestoras. Então, assim, a nossa interlocução, nosso contato direto, ele não vai acontecer, por exemplo, com os profissionais que atuam na ponta, com os núcleos, com o pessoal da assistência. O nosso papel durante a articulação, com a implementação, é dar apoio para a gestão desenvolver essas atividades. Então, é apoiar a gestão para organizar as atividades. Se a gestão precisar de algum apoio, por exemplo, de articulação com outros setores, alguma orientação em relação a materiais que podem ser usados, estratégias, indicações, isso a gente vai ajudar. Mas a nossa comunicação, nosso contato da implementação é com a gestão, né? Com os representantes municipais do Proteja e não diretamente com a ponta, com a assistência. Era isso que você estava perguntando, Cláudia? Eu também fiquei na dúvida se Cláudia é de alguma regional de saúde, porque essa qualificação de hoje já é para as regionais, né? Então, é justamente para conhecer a proposta do Proteja e se envolvendo tanto os municípios da Bahia como as regionais de saúde. Então, a primeira reunião nossa seria essa. Vamos ter outras, e aí a gente vai se comunicando pela nossa rede mesmo de contato das regionais que nós temos aqui.
Pessoal, só queria também reforçar que nessas oficinas que vão acontecer para apoiar os municípios, a ideia é que representantes da Secretaria Estadual de Saúde, das regionais, acompanhem também essas oficinas. Então, por isso que, de acordo com o que a gente, de encaminhamento, né, da reunião que a gente teve com as secretarias estaduais na sexta-feira passada, a ideia é assim, que a gente receba esses e-mails, né, dos representantes da Secretaria Estadual de Saúde e também das regionais de saúde, que vão estar acompanhando essas oficinas, porque nós vamos adicionar nas equipes do Teams, do Microsoft Teams, que é o que o Jonas comentou. Então, assim, né, vocês também vão estar sendo adicionados, né, nessa plataforma, para acompanhar tanto o que é postado de materiais, acompanhar o cronograma, mas também para acompanhar as oficinas também, que vão acontecer com esses municípios. Mais alguma coisa, pessoal? Mais algum aviso, alguma dúvida? Se não tiver, a gente vai partir aqui para o encerramento, né? Aí eu vou deixar aqui para a Ariane e Jonas fazerem alguma fala, Cláudia também, Patrícia, Maiara, fiquem à vontade. Bom, acho que eu vou começar, então. Bom, então, primeiramente, eu quero agradecer pela a iniciativa e o convite também, né, de todos os gestores, né, da Secretaria Estadual e de todos os participantes também do Estado da Bahia, e também, assim, parabenizar, né, o Estado da Bahia, que teve uma excelente adesão, e a gente espera também, assim, que seja um sucesso também na implementação, né? Então, é muito importante, a gente vê como muito importante essa parceria, né, de Ministério da Saúde com a academia, que no caso é o Jonas, a equipe dele, com o Estado, as regionais de saúde, para apoiar esses municípios. Essa parceria a gente vê como muito importante, e é isso, assim, a gente está dando aí o primeiro passo, né, de reconhecer a obesidade infantil como um grande problema de saúde pública, e esse desafio, principalmente considerando a questão das ações intersetoriais. Mas a gente entende que essa parceria vai ser super importante e a gente está com a expectativa aí que vai ser um sucesso. Parabéns e obrigada. Exatamente, acho que essa ideia de juntos somos mais fortes, a gente precisa aplicar assim, não só para nossas ações em rede mesmo intrasetorial, mas a gente precisa pensar em redes intersetoriais, encontrar, identificar parceiros, parceiras, colaboradores, colaboradoras em outros cenários, dentro da educação, dentro da assistência social, dentro do planejamento urbano, dentro do abastecimento. Trabalhar com o Protege, ele tem gerado algumas reflexões que eu tenho achado muito importantes, que até então eu não tinha percebido, sabe? Isso acontece em todos os estados brasileiros. Quando a gente pensa na quantidade de pessoas, em termos de populacionais, a maior parte dos municípios, as pessoas, elas estão nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas. Aí está em Salvador, eu passei, quando eu desci de Alagoas para Curitiba de carro, eu fui passando em algumas cidades, né? Então Salvador tem, ai meu Deus, fugiu, Feira de Santana, tem mais uma outra aqui que é grande, assim, desculpa, fugiu o nome. Essas cidades, elas têm maior parte da população. Mas quando a gente pensa em termos de gestão pública e quando a gente pensa de estratégias intersetoriais, a maior quantidade de municípios não são essas cidades grandes, essas grandes regiões, são os municípios pequenos. Então, cada um de vocês, acho que aderiram ao Proteja, vocês têm uma responsabilidade, uma responsabilidade, mas também uma possibilidade de produzir importantes mudanças dentro do cenário da obesidade infantil. Porque é mudar a lógica de trabalho, é de pensar em redes, é de trabalhar de maneira interligada com outros setores, pensando em promover cidades saudáveis. E a gente acredita muito que o Proteja tem essa possibilidade. Então, é parabenizar mesmo o Estado da Bahia pelo número de adesões que aconteceram. Eu acho que isso é fundamental. Isso demonstra um empenho, a vontade de fazer essa transformação. E no que tiver dentro das nossas possibilidades, contem conosco para dar todo o apoio que vocês precisarem para que essas coisas aconteçam. Nossa intenção, nosso objetivo é dar esse suporte para que os municípios eles consigam
efetivamente fazer as coisas acontecerem e promover essas mudanças que são tão importantes para o nosso país, né? Para a nossa sociedade, porque a gente está falando de que a obesidade ela tá aparecendo cada vez mais cedo. E a gente sabe que uma vez que essa condição ela é instalada, a dificuldade é muito grande a dificuldade para reverter. E tem todo o impacto do ponto de vista de saúde, qualidade de vida, impactos econômicos, sociais. A gente sabe como isso acontece. Então, a gente tem nas nossas mãos uma ferramenta de transformação muito importante das cidades para a promoção de saúde. E a gente está aí para ajudar vocês nessa tarefa, nessa missão. Obrigado, gente, pela atenção e pelo cuidado. Bom, também gostaria de fazer um agradecimento muito especial pela disponibilidade, tanto de Ariane como de Jonas, de Patrícia, Maiara, de estar fortalecendo esse grupo aqui, mas também agradecer de coração a parceria fundamental do Telesaúde Bahia, que prontamente, sempre quando a gente vai lá solicitar esse apoio, é apoio irrestrito. Então, o Telesaúde está junto com a gente, porque para atender os 417 municípios, Jonas, você falou a questão dos municípios menores. Na Bahia, menor que 30 mil habitantes, nós temos 321 municípios, né, dos 417. Então, a maior parte realmente são pequenos, né? E aí eu sempre coloco isso. A Bahia poderia até ter mais, né? Mas depende dos critérios, principalmente dos dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que foi um dos critérios para a seleção, né? Principalmente em relação ao consumo alimentar. Então, enquanto a gente precisa ainda estar fortalecendo a ação mínima essencial, que é o monitoramento do estado nutricional, e que muitos municípios da Bahia ficaram de fora justamente por não ter a informação. Tá? Então, isso é fundamental. Então, os 119 que fizeram a adesão, é importantíssimo a responsabilidade, o compromisso, e aí foi interessante que vocês mandaram por e-mail as ações que os municípios pactuaram, e aí a gente está fazendo análise, e a gente vendo aqui, tem muitos municípios que pactuaram muito a mais do que 5 das ações complementares, né? Eu estou vendo um município que pactou 42 ações, eu digo, gente, é muito desafio e assim, muita vontade, né? Então, isso é muito legal, muito estimulante, e a gente está aí para dar essa força para os 119 municípios realmente efetivarem as ações. E aí, pensando no fortalecimento da equipe de saúde para isso, né? Então, lembrar de recurso humano, não só qualificado, mas comprometido com esse olhar, né, do diferencial que você está plantando a sementinha agora para depois você colher o fruto, que é a melhor qualidade de vida da população, principalmente as crianças, né? Então, é isso, dizer que a gente se coloca aqui à disposição dos 119 municípios para dar todo o suporte preciso, junto com essa equipe maravilhosa aí do Ministério do Telesaúde. Obrigada. Então é isso, né? Acho que a gente pode dar por encerrada, então, essa web reunião. E a gente se coloca aqui no Telesaúde mais uma vez sempre à disposição aí de vocês, do EVC, do Ministério, dos municípios também. Contem sempre conosco aqui. Muito obrigada aí mais uma vez, pessoal, e até a próxima. Pessoal, obrigada.